Nós aprendemos semana passada sobre o chamado de Gideão, que estava desmotivado e Deus o encorajou para que ele viesse para o chamado. Gideão estava malhando trigo no lagar, escondendo dos midianitas, que roubava tudo que os israelitas faziam. E Deus foi lá e chamou Gideão. Deus convocou Gideão para libertar o seu povo. E hoje nós vamos falar então sobre a segunda parte dessa mensagem: coragem. Amém? Juízes capítulo 6, versículo 36. Quem encontrou, diga amém. Amém. Podemos ler? Disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecereis que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse Gideão: mas Gideão, não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Agora o capítulo 7, versículo 1. Então Jeroboão, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faz-os descer as águas, e ali tus provarei. Aquele a quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu o livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entregarei nas tuas mãos. Amém? Pode se sentar. Que o Senhor te abençoe. Nós já oramos. Semana passada a gente falou um pouco sobre o chamado de Gideão, e hoje eu quero falar sobre a coragem que Gideão teve que ter para continuar no seu chamado. Então, que Deus abençoe você que está em casa nos ouvindo. Compartilhe essa mensagem, você aqui na igreja também, porque vidas serão alcançadas. Irmão, ter coragem não é algo muito fácil quando as coisas parecem estar totalmente contrárias a nós.
Não eram só os midianitas. Muitos povos do Oriente também se juntaram aos midianitas para travar uma batalha contra Gideão. E Deus levantou Gideão, e a princípio eram 32 mil homens. A princípio o exército que Gideão tinha em suas mãos não era um exército grande, mas também não era um exército pequeno. Eram aqueles homens que Gideão olhava e dizia assim: dá para me enfrentar, dá para mim ir para a luta. Mas só que Gideão, ele foi orar ao Senhor e buscar o Senhor. E hoje eu iria trazer uma estopa para tentar mostrar para vocês, mas todo mundo aqui conhece uma estopa. Gideão então faz uma oração a Deus, e ele diz: Senhor, se tu estás comigo mesmo, eu vou colocar uma lã, como se fosse uma estopa hoje, uma lã, e vou dormir, e eu quero acordar pela manhã, e ver que esta lã está molhada com orvalho, mas a terra está seca. É um negócio milagroso, e aconteceu. Na época de Gideão não caía chuva como cai hoje, era somente orvalho, por isso Gideão fala de orvalho. Gideão acorda pela manhã, e ele vai torcer aquela lã, e enche uma taça de água. Depois disso, Gideão fala: Senhor, não se acenda a tua ira contra mim mais uma vez, deixa eu te pedir só mais uma coisinha, que hoje, esta noite, a lã fique seca, mas toda a terra em volta molhe. E Gideão chegou lá, estava a lã seca e toda a terra molhada. Então o que Gideão entendeu? Há uma resposta de Deus para mim ir para a guerra. Então, irmãos e irmãs, a primeira lição que eu quero que você aprenda nesta noite sobre Gideão é que eu e você precisamos ter coragem para orar e buscar a direção de Deus. O que Gideão fez? Ele orou e pediu a Deus um sinal, e Deus deu um sinal. A lã molhou e a terra não molhou. Mas não satisfeito, ele orou de novo e pediu outro sinal, e Deus molhou a terra e não molhou a lã. Sabe o que isso nos ensina? Que nós precisamos ter coragem de orar e buscar em Deus uma direção. Mesmo Gideão, ouvindo Deus falar com ele, Gideão buscou mais uma vez, dizendo: Senhor, me prova, me mostra que o Senhor está comigo nessa guerra, me mostra que eu não estou sozinho, que eu tenho a tua presença. E quando a gente ora, Deus responde. E Gideão pediu para que algumas coisas da natureza saíssem do seu curso. Ele disse: Senhor, molha a lã e não molha a terra. No outro dia: Senhor, molha a terra e não molha a lã. Só Deus para fazer um negócio desse. Então Gideão levanta com uma certeza no seu coração: Deus respondeu a minha oração. A primeira lição nesta noite sobre coragem: tenha coragem de orar. Seja corajoso para não fazer nada louco e insensato na sua cabeça. Vai tomar uma decisão difícil, ore a Deus, peça direção, peça que Deus te conduza, porque foi isso que Gideão fez. Gideão disse: Senhor, eu quero que o Senhor me mostre, e me mostre diferentemente, eu quero a direção do Senhor para esta batalha. Gideão teve coragem, respeito e honra para entrar diante de Deus. Seja corajoso, irmão e irmã, vai orar, peça a Deus, porque Deus vai te mostrar, Deus vai te direcionar, Deus vai te conduzir. A palavra de Deus, ela nos ensina no Salmo 23, no versículo de número 4, algo muito interessante: ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Sabe o que Gideão estava dizendo? Senhor, eu não quero ir para essa guerra se o Senhor não estiver comigo. Eu tenho 32 mil homens, mas eu quero a tua aprovação. Eu tenho 32 mil guerreiros comigo, mas eu não quero ir sozinho. Então diga para mim mesmo, Senhor, se o Senhor está comigo. Sabe o que Gideão estava dizendo? Senhor, eu não quero algo da minha cabeça, eu não quero algo que eu tirei da minha cabeça, mas eu quero que o Senhor esteja comigo. Sabe por que muitas vezes nós somos derrotados e fracassados? Porque nós não temos a coragem de dobrar o joelho e perguntar ao Senhor se Ele está conosco. Nós fazemos as coisas do nosso jeito, olhamos ao nosso redor e nos sentimos fortes, valentes, e queremos ir na nossa força. E Gideão, ele busca o Senhor e pede a Deus uma direção para aquilo que ele estava fazendo. A segunda lição que eu quero que você aprenda sobre coragem, no capítulo 6, versículo 36 ao 40, Gideão faz prova diante de Deus, ele pede uma resposta. Mas no capítulo de número 7, no versículo 2,
nós aprendemos a segunda lição. Nós precisamos ter coragem para entender que na rota da vitória não há espaço para gente arrogante. Repita comigo: na rota da vitória não há espaço para gente arrogante. Na caminhada da vitória com Deus não há espaço para quem é arrogante. O soberbo e arrogante não pode ficar lá. Olha o que o texto diz. Deus diz para Gideão: Gideão, tem muita gente aí, e pode ser que se eu der a vitória para você, para esses 32 homens, o coração de vocês vão se soberbecer. Aliás, Deus conhece o coração de muitos de nós, ou melhor dizer, de todos nós. Salmo 139, ainda a palavra não me veio à boca, e Deus já sabe. Deus olhou para o coração daqueles 32 homens, 32 mil homens, e Deus sabia que ali tinha pessoas que iam bater no peito, que iam dizer: vencemos, somos bons, Gideão, nós somos os melhores. E na rota da vitória não há lugar para soberba e para arrogância. Se você quer ter uma vida de vitória, meu irmão, minha irmã, tenha coragem para mandar embora a arrogância da sua vida. Tenha coragem para mandar embora a soberba da sua vida. Sabe quando você conquista algo, você chega em algum lugar e você bate no peito e diz: eu também sou muito bom. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: no caminho da vitória não há lugar para arrogância e para soberba. O que Deus disse para Gideão no capítulo 7, versículo 2 é: Gideão, tem muita gente aí, você vai para a guerra, vai vencer essa guerra, mas não é pela quantidade de gente que você tem aí, porque tem soberbo no seu meio, tem arrogante no seu meio, e eles vão bater no peito. Então, na rota da vitória que Deus tem para a sua vida, não há lugar para soberba. E você precisa ter coragem para entender isso. Você precisa ter coragem para saber que a caminhada com Deus é uma caminhada onde a gente abre mão do nosso eu, do nosso ego, e fazer como Gideão: Senhor, me mostra, porque eu não quero ir sozinho. Deus deixou claro para Gideão que tinha a possibilidade da soberba falar alto no momento da vitória. E toda vez que você é soberbo, que eu sou soberbo, toda vez que nós somos arrogantes, é um passo para a derrota, porque a palavra de Deus diz, olha o que a palavra de Deus diz em Tiago, no capítulo 4, no versículo 6, antes, ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Deus resiste ao coração soberbo. Deus não se agrada da soberba, mas Deus, Ele se alegra da graça aos humildes. A Bíblia em Provérbios diz que a soberba precede a queda, e a altivez a ruína, a altivez, a grandeza do coração te leva para a ruína. Irmãos, o que Deus está dizendo para Gideão aqui é muito sério, porque eu posso imaginar a cena: Deus molha a lã, no outro dia Deus molha a terra e molha a lã, e Deus diz: Gideão, vai para a guerra. Gideão chama os homens, 32 mil homens, mas Deus olha para aquela montoeira de homens e diz assim: Gideão tem um coração legal, alinhado comigo, mas no meio daqueles 32 mil homens, se eu der a vitória, terão ali soberbos e arrogantes que vão bater no peito. Então Deus começa a fazer uma seleção natural, e Deus diz: Gideão, tem gente demais aí, e nesse meio tem gente arrogante aí, Gideão, nesse meio tem gente soberba aí, Gideão, e não tem vitória com soberbo, com arrogante, Gideão. Então vamos começar a fazer a limpa nisso aí, Gideão. Vamos começar a limpar esse negócio. E aí, meu irmão, minha irmã, a soberba não pode andar na rota da vitória. O trajeto da vitória que Deus tem para mim e para você, eu e você precisamos ter coragem para abrir mão da soberba, para dizer não para o nosso orgulho. A terceira lição que você precisa aprender nessa noite, você precisa ter coragem para confiar em Deus. Irmão, para confiar em Deus quando os covardes te deixam, porque naquele meio não tinha só soberbo, tinha gente gritando de corajoso, mas era um covarde naquele meio. Escute o que eu vou te dizer: na caminhada da vida, alguns covardes vão te deixar. No momento que você mais precisar, você precisa ter coragem, que os covardes vão precisar ir embora da sua vida. Você precisa ter coragem para acreditar que Deus está com você. Sabe qual é o problema? É que quando os covardes nos deixam, nós nos acovardamos junto com eles. Deus disse para Gideão: tem 32 mil homens aí. No meio desses homens tem soberbos que podem se envaidecer com a conquista, mas também tem covardes. E olha o que a Bíblia diz no capítulo 7, no versículo de número 3. Acompanhe comigo, olha o que diz aí: apregoou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo:
Quem for tímido e medroso, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 homens, e 10.000 ficaram. Irmão, na mesma proporção que tinham alguns soberbos e arrogantes, 22.000 eram covardes, que estavam ali no meio, que estavam ali sendo levados por todo mundo. Vamos guerrear, vamos, porque o Deus de Gideão falou com ele, e nós vamos porque o Deus de Gideão vai dar vitória. Mas não havia coragem no coração deles. Sabe, eu como pastor já provei muito disso. Se tem alguém, irmão, e o pastor Davi está aqui, sabe disso, que mais sofre abandono são os pastores e a família pastoral. No momento que você mais precisa de corajoso, vão embora. E sabe o que a gente aprende na caminhada? É literalmente como Gideão, confiar naquele que tem poder de fazer o que fez na vida de Gideão. Covardes vão te deixar no momento da crise. Covardes vão embora, mas você não pode se entregar à covardia do próximo. Você precisa ficar como Gideão. Imagine Gideão com um exército de 32.000 homens. Agora ele olha, irmão, 22.000 covardes. O texto está dizendo, não é só time não, covardes viram as costas e vai embora. Imagine Gideão olhando agora dizendo: Senhor, o Senhor molhou a lama, o Senhor molhou a terra, o Senhor mexeu com a natureza para dizer que iria comigo. Agora 22.000 foi embora. Mas Gideão continuou corajoso e ouvindo Deus. Aprenda na sua vida, meu irmão, minha irmã, que será necessário que algumas pessoas vão embora. Essa que é a grande verdade. Gideão tinha um exército de 32.000 homens, mas de repente ele olha, só tem 10.000 homens com ele. Porque Deus começou a limpar os soberbos e também começou a limpar os covardes. E é no momento da crise que nós vamos conhecer de fato quem está conosco. Quem está entendendo, diga amém. E aí nós precisamos fazer como o salmista no Salmo 125, versículo 1: os que confiam no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Sabe o que o salmista está falando aqui? Ele não está falando do monte terreno, ele está falando da morada de Deus. Sião, a morada de Deus. Ninguém toca, ninguém abala, ninguém mexe. Se eu confio em Deus, eu sou como alguém que faz parte do reino de Deus, que jamais será abalado. Então, meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer algo para você nessa noite: deixe os covardes embora. Na hora que você mais precisou, foram embora. Fica tranquilo, porque Deus está contigo. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos ter coragem para entender que ainda que alguns nos deixou, nos abandonou, o Senhor é conosco. Eu confio nele e eu jamais serei abalado. Gideão estava ali olhando aquela cena, 22.000 homens voltando para casa. Como que ele diz: se morrer, morra Gideão e aqueles que ficou com ele. Mas Gideão ficou firme na promessa do Senhor. A quarta lição que nós aprendemos nessa noite: tenha coragem para dizer sim para os planos de Deus. Você precisa ter coragem para dizer sim para os planos de Deus, mesmo quando tudo parece estar perdido, irmão. Porque olha que negócio louco. Olha o versículo de número 4 do capítulo 7. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda povo demais, faz-nos descer as águas, e ali todos provarei. Aquele de quem eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele a quem eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Gente, o camarada ora pedindo Deus direção. Parece que ficou pior o negócio. Ele orou dizendo: Senhor, vou para a guerra, o Senhor vai comigo? Deus diz: vou contigo. Ele sai com 32.000. De uma tacada só, Deus elimina 22.000 de covardes e soberbos. Vai embora. Aí daqui a pouco, 10.000 homens, Deus diz: ainda tem gente mais de Deus. Ainda tem gente mais aí. Eu fico imaginando, ele orou pedindo a Deus uma resposta. Já aconteceu isso com você? Você orou, Senhor, e parece que a sua está piorando? Ei, irmão, você orou, está na caminhada, parece que o troço está ficando pior. Só que Deus está testando, mostrando que você tenha coragem para crer nos meus projetos. Porque o projeto de Gideão era 32.000 homens, o projeto de Deus é 300.
O projeto de Deus tem que eliminar. Tem 10 mil ainda aí, Gideão. É gente demais. E pode ser que nesses 10 mil aí há os soberbos. Então Deus começou a fazer a limpa. Você precisa acreditar no plano de Deus, mesmo quando os seus olhos não conseguem ver que vai dar certo. E isso que é a moral da história de andar com Deus, irmão. Porque eu fico imaginando Gideão olhando para 10 mil homens dizendo: Senhor, já é pouco para enfrentar aqueles camaradas. E eu quero recapitular com você que antes de tudo isso, Gideão ainda pensou: Deus, será que o Senhor é comigo? E Deus falou com ele: continue lendo o texto, você vai ver. Desce lá no arraial dos Medianitas. E quando o Gideão chegou lá escondido junto com o seu companheiro, o Medianita dizendo: tivemos um sonho. E foi esse sonho assim, assim, assado. E o outro dizendo assim: sabe o que é esse sonho? É que o Deus de Gideão nos entregou na mão de Gideão. Gideão ouviu na boca dos próprios inimigos. Só que, imagine, ele tinha 32 mil homens, agora ele tem 10. Parece que ele orou, parece que ficou pior. Já aconteceu isso? Se orou para o seu filho, parece que ficou pior. Se orou para o seu trabalho, parece que ficou pior. Meu irmão, você ora, parece que em vez de melhorar, está piorando. Porque basicamente esse era o cenário de Gideão. De 32 para 10 mil. E Deus diz o seguinte a Gideão: e tem um negócio. Eu fico imaginando Deus falando: você pediu para me molhar a lã, pediu, Gideão. Depois você pediu para me molhar a terra, pediu, Gideão. Agora, Gideão, só quem beber a água como um cão, pegar na mão e não beber, é algo. Gideão, o negócio é esse aí, Gideão. Eu vou saber quem é quem agora. Aí, irmão, nessa levada, 300 fica. Dos 10 mil ficou 300 no Gideão. Imagine Gideão olhando assim: Deus, 300 homens. Sabe quando você ora e parece que está ficando pior o negócio? É aí que Deus quer que você continue tendo coragem para crer na ação dele, não na ação de homens. Aí Gideão leva os camaradas lá, e desses que fizeram o que Deus mandou fazer foram só 300. Então você precisa ter coragem para crer nos planos de Deus. Se o plano de Deus era com 300 que Gideão ia ganhar. Se o plano de Deus era com só com Gideão Deus ia fazer o milagre. Se o plano de Deus foi fechar uma porta para você, fica tranquilo, porque Ele tem porta melhor para a tua vida. Se o plano de Deus com você é de partida, vai ser aqui. Se não for aqui, vai ser onde Ele quiser. Mas você precisa crer que o plano de Deus não são os seus planos. E aí que está a moral da história, irmão. Porque você olha para uma situação, os seus olhos enchem, como Gideão olhando para 32 mil homens, mas daqui a pouco ele olha para 300. E ele teve que ter coragem para acreditar no plano de Deus com 300 homens. Ele teve que ter coragem para acreditar nisso. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa ter coragem para acreditar que o plano de Deus é muito melhor que o seu. Ainda que os seus olhos estão dizendo assim: Deus não pode estar comigo nisso, mas Deus está. Por isso, o salmista no Salmo 37, versículo 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E o mais ele fala: você só precisa confiar, meu irmão, minha irmã. Gideão só teve que confiar porque ele pediu prova, Deus deu. Ele orou, Deus respondeu. Agora era ele, a resposta dele para Deus. E aí os caras vão lá, pegam a água, 10 mil homens, só 300 pegou e não veio como um cão. Assim como Gideão pediu que Deus fizesse coisas sobrenatural e Deus fez e respondeu, Deus está dizendo para Gideão: agora é a sua vez, Gideão, de provar que acredita em mim. Agora é a tua vez, Gideão, de provar que com 300 você pode ser vencedor. É muito fácil você só ficar pedindo as coisas para Deus, né, irmão? É muito fácil você só ficar orando a Deus, querer milagre de Deus. Mas agora é hora de você olhar para as circunstâncias e dizer assim: ainda que não tem, é impossível vencer desse jeito, mas eu vou dizer: eu vou vencer, porque não é a quantidade, é quem está comigo. Quem está comigo é o Senhor. Agora que é agora. Igreja Metodista Bom Jardim não é se esses bancos estão cheios ou não estão, não é se esse banco vai estar lotado, se isso aqui vai ser uma mega igreja ou não vai, é quem está conosco e crê no projeto de Deus. Esse é o projeto, esse é o plano. A questão aqui não é se a igreja é bonita ou não é, se nós temos muita ou pouca gente, isso não faz diferença. A diferença é quem está conosco nessa batalha, é sobre qual direção nós estamos. E nós, como Gideão, precisamos ter coragem de entender que com 10, com 20 ou com 1000, Deus vai fazer a vontade dele. E eu termino dizendo
algo para você nesta noite, a quinta e última lição. Tenha coragem. E isso é sério, irmão. Repita comigo, eu preciso ter coragem. Para andar com pessoas que tenham o coração disponível para acreditar no cuidado de Deus. Não ande com quem não quer crer no Deus que você crê. Não ande, irmão. Não ande. Deus está mostrando para Gideão, os 32 mil não acreditam no projeto que eu tenho para você. Só tem 300 que acreditam, Gideão. Tem 300 aí que eu escolhi, é 300, Gideão, é só eles. Eles acreditam no mesmo projeto que você acredita. Sabe qual é o nosso grande problema? E aí eu quero olhar para os nossos jovens aqui nesse mês e dizer isso, porque em vocês então são os maiores desafios. É você querer andar com quem não quer nada com Deus. É vocês quererem caminhar com quem não quer caminhar com Deus. Vão quebrar a cara. É vocês investirem em um projeto que Deus não investe. E isso serve para os adultos também. Meu irmão, se tem que ir, deixa aí. A gente fica chorando, às vezes porque a gente não deveria chorar. E deixa de valorizar quem está com a gente. Deixa de valorizar os 300 valentes. E quer valorizar os covardes, os arrogantes, os soberbos que foram embora. Sabe o que Deus está mostrando para o Gideão? Um bocado desses aí vai ter que ir embora, senão não tem vitória. Gideão, é só 300 que está comigo, que pensa como você pensa, que acredita como você acredita. É só 300 nesse meio, e eu não preciso nada mais do que esses 300 para te dar vitória. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Não é a quantidade de pessoas que estão ao seu redor, mas é de fato aqueles que creem no mesmo Deus que você crê, que estão na mesma visão, no mesmo projeto. Aí Deus dá grandes vitórias a você. O problema é que às vezes você quer andar com quem não acredita e não sonha como você sonha, não está no mesmo projeto que você está. Eu não estou dizendo que você não vai conviver com pessoas. Conviver com pessoas é uma coisa, mas aliançar com pessoas é coisa totalmente diferente. Irmãos e irmãs, nós precisamos entender isso. E Deus quer fazer com que você seja alguém que possa ganhar almas para Ele. Mas você está insistindo em andar com aqueles o qual Deus disse para você não andar. Talvez isso vai para a internet, você possa soar até diferente, mas é exatamente isso que você está ouvindo. Algumas pessoas vão embora da nossa vida, irmãos. Algumas pessoas não vão andar conosco. E isso é necessário que aconteça. Não vive essa ilusão que você está achando que quanto mais gente tiver ao seu redor, você será vitorioso. Não, porque se você estiver com homens e não estiver com Deus, a sua derrota é certa. Deus disse para Gideão, não é a quantidade que você estará com ela, mas é quem estará com você. Deus disse para Gideão, é com esses 300, e com esses 300 eu te darei a vitória. Olha o que diz o versículo de número 7, do capítulo 7. Então disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente, toda que se retire, cada um para a sua casa, para o seu lugar. Sabe o que Deus está dizendo, Gideão? É com esse pouquinho, é com esses 300, mas que pensa como você, que entende o que você entendeu, que crê no que você crê. Então, meus irmãos e irmãs, vamos conquistar esse bairro para Jesus, vamos conquistar essa cidade para Jesus. A gente só precisa entender os 300 de Gideão. E sabe como é que eles venceram a guerra? Tinham trombetas, 300 com trombeta, 300 com vasos de barro na mão e com lamparina. Irmão, eles jogaram aquilo no chão, gritaram, tocaram buzina, e aquele som de confiança e determinação de fé se transformou como um som de um grande exército, e o próprio inimigo começou a correr, brigar com eles mesmos, e sumiu. Daqui a pouco Gideão saiu com 32 mil homens, mas com 300 Deus deu a vitória. Você precisa ter coragem, meu irmão, de entender que algumas pessoas vão embora da sua vida. Eu trabalho isso todo dia, minha esposa com minha filha. É notório isso. Quantos de vocês que estão aqui já passaram quantas pessoas na sua vida? Quantas pessoas já foram embora da sua vida? O que você não pode perder é a presença majestosa do Todo-Poderoso. Foi embora muito, mas muito homem. Na primeira levada 22 mil, ficaram só 300. Mas a diferença é que Gideão continua ouvindo a voz de Deus.
A diferença é que Gideão continuou dizendo: foi todo mundo embora, mas o Todo-Poderoso está comigo. Você sabe o que a minha Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Quando você insiste em andar com aqueles que não é para você andar, você será corrompido. E é por isso que Deus fez a lavada dizendo: Gideão, fica com os 300, porque eles vão falar a mesma linguagem que você, eles não acreditam no mesmo que você acredita. Fica com esses 300, Gideão, tenha coragem de ir com eles, mas você vai receber a vitória. A minha palavra para você nesta noite é: tenha coragem de entender que alguns ciclos serão rompidos, mas não é para a sua derrota, é porque Deus está te forjando, para que você não acredite na força do homem, mas no braço forte do Senhor. Tenha coragem como Gideão para dizer: eu acreditava ao Senhor naquela montoeira, mas é só com isso, é só nós aqui, então nós vamos para cima, porque a vitória vem em nome de Jesus. Você precisa ter coragem para entender isso. Como eu sofri no início do meu ministério, como doía quando alguém virava as costas e ia embora. Ainda dói, mas sabe, eu olho e digo: Deus está comigo, e Deus está forjando pessoas, Deus está forjando vidas, para que nós possamos conquistar, irmãos. Então pare de ficar chorando. A única presença que você não pode perder é a presença do poderoso que fez todo o trajeto de Deus em vitória para você. Que Deus te abençoe. Que você saia daqui hoje como o salmista dizendo no Salmo 23: ainda que eu ande lá pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Não tem ninguém mais, mas o Senhor está comigo. Gideão entendeu isso. Agora, parece louco. O camarada ora pedindo a Deus direção. Deus dá direção. E no meio do caminho Deus vai cortando, Deus vai tirando, até ele ficar com 300. Mas era aí que Deus estava dizendo: é aí que eu quero te usar, Gideão. Então, meu irmão, minha irmã, não se assuste se Deus começar a fazer algumas coisas que você não entenda. Só confia nele, porque ele vai te dar a vitória. Tenha coragem. Gideão teve coragem para chegar aonde Deus tinha para ele. Eu quero orar com você nessa noite. Que Deus abençoe você em casa. Que você seja corajoso, que nós sejamos corajosos